Bom, vamos aplicar o que a gente acabou de ver nesse caso em particular. Então, eu tenho essa barra, né? Esse ponto A vai deslizar horizontalmente, esse ponto B vai acompanhar verticalmente. A gente conhece essa velocidade, ok? E para essa posição, a gente quer determinar a velocidade do ponto B e a velocidade angular da barra AB. O que a gente vai fazer? A gente vai descrever esse movimento plano geral da barra AB como uma combinação instantânea de uma translação e uma rotação. Ok? Qual vai ser o meu ponto de referência? A rotação vai ser em torno de qual ponto? Qualquer um funciona. Qualquer ponto da barra vai funcionar. Eu vou fazer, por exemplo, esse ponto A que a gente conhece a informação nele. Beleza? Então, esse movimento plano geral vai ser a translação de A. Então, todos os pontos da barra têm exatamente a mesma velocidade, VA, mais uma rotação em torno do ponto A. Estou interessado na velocidade no ponto B, então vou fazer aqui. Mas se eu estivesse interessado na velocidade no centro, aqui, ó, seria aqui também. Então, a gente tem aqui ó, rotação em torno de A, que está fixo. E aí, ó, pressupõe que a rotação está nesse sentido, positivo. Então, VBA, que é a velocidade, ela tem que ser tangencial. Ok? Tangencial quer dizer o quê? Perpendicular ao raio. Então, aqui eu tenho 90 graus. Sentido, como eu geraria assim, ó, vai para cá. E a intensidade vai ler L ômega. Eu junto essas informações no meu triângulo de vetores. Então, eu tenho VB igual a VA mais VB em relação a A. VB igual a VA mais VB em relação a A. Eu preciso preencher algumas informações. Eu sei que tem 90 graus aqui. Como eu encontrei ângulo θ? O ângulo θ ele está aqui, ó. Pegou aqui a horizontal, tá bom? Então, aqui eu tenho 90 menos θ, então aqui eu tenho θ também. Esse aí é exatamente esse ângulo. Além disso, eu conheço a distância aqui, ó. É a fórmula vale L ômega. Então, juntando essas informações, a gente tem necessariamente que VB ele é igual a VA tangente θ. Eu utilizo agora a informação, né, VB em relação a, que é L ômega, vale VA sobre cosseno θ. E, portanto, a velocidade angular é dada por essa forma. Então, você vê como se resolve rapidamente, decompondo o movimento plano geral em uma translação e rotação. Aí tem que tomar cuidado com a referência que você utiliza. Tá bom? E depois, para a velocidade, a gente tem 3 vetores. Utilizo o triângulo de vetor. Ok, agora você podia dizer que eu vou utilizar um outro ponto de referência, podia ter utilizado o ponto B. Se você faz isso, eu encorajo você a fazer isso, né? Você vai encontrar que a velocidade angular da barra é exatamente a mesma. Na verdade, a velocidade angular de um corpo rígido em um movimento plano geral, ela não depende do ponto de referência, ela é única. Bom, nos problemas que a gente vai ver mais para frente, às vezes tem sistemas que são compostos, né, ou máquinas que são compostas por várias partes, vários elementos articulados. Bom, é o vínculo entre essas partes que se faz no ponto de articulação. Como resolver, como analisar esse problema? Então, nesse ponto de articulação, a velocidade absoluta ela vai ser igual para as diferentes partes. E é assim que a gente vai poder resolver o problema. Então, esse exercício eu vou resolver em um vídeo separado, tá bom? A gente tem essa roda que gira com uma certa velocidade angular. A barra também AB, ela gira com uma outra velocidade angular, tá bom? As duas no sentido horário. E quer se determinar qual é a velocidade angular de rotação da rota B. Bom, nesse exercício que a gente vai resolver agora, né, a gente tem essa manivela que está presa nessa biela aqui, que movimenta o pistão P. E a gente vê que essa manivela AB, ela possui uma velocidade angular constante de 2000 RPM. RPM é revoluções por minuto, no sentido horário. Então, ela gira assim, ó. Bom, necessariamente, essa manivela ela vai avançar, recuar. E a gente vê que essa biela aqui, ó, BD, necessariamente ela vai ter um movimento plano geral. Ela vai movimentar o pistão. O que a gente quer saber? É que para essa posição, a gente quer determinar a velocidade angular da biela e a velocidade do pistão.
Ok. Então, como eu acabei de falar um pouquinho antes, né? Essas duas partes, esses dois elementos, eles estão ligados, vinculados no ponto B. Portanto, nesse ponto B, eles têm que compartilhar a mesma velocidade absoluta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, determinar essa velocidade do ponto B, né, na manivela, porque a gente tem essas informações, e essa velocidade do ponto B ela vai ser a mesma na biela BD. Então, a gente vai utilizar essa informação quando a gente vai analisar BD. Bom, a gente vai precisar das informações geométricas, então eu prefiro sempre calcular no início, né, da resolução dos exercícios essas informações geométricas, porque a minha cabeça ainda está boa, vamos dizer assim, não estou cansada, e às vezes essas informações são um pouquinho mais difíceis, mais chato para encontrar. Então precisa encontrar esse ângulo beta. Você pode ver um triângulo e utilizar as fórmulas do triângulo. Bom, eu só fiz um pouquinho diferente, que na verdade são as leis, aí a lei do seno. Aí eu vejo que essa distância aqui é compartilhada nesse triângulo e nesse aí. Então, tem um R seno 40 é igual a L seno beta. E, portanto, né, a lei do seno encontrou isso aí. E o ângulo beta vale em torno de 14 graus. Bom, agora eu vou começar a resolver, né? E aí vou separar as informações. Então, olha a manivela AB. É um corpo rígido. Antes de se lançar a mãos de análise, você tem que verificar qual é o tipo de movimento desse corpo. Não é de translação, mas é um movimento de rotação em torno de eixo fixo. Então, vou aplicar a cinemática que a gente já viu para isso aí. O que a gente sabe? Que no caso do movimento em rotação em torno de um eixo fixo, eu tenho que a velocidade tangente, ok? Então, é perpendicular ao raio. Então, dessa forma, eu tenho esse ângulo aqui, ó, porque eu tenho 40 graus, 90 graus, então aqui, ó, tenho 50 que se encontra aqui. E a intensidade vale R vezes ômega. Tá bom? O ômega eu tinha revoluções por minuto, como eu falei mais cedo. Quando você tem relação entre grandezas lineares e angulares, a grandeza angular tem que ser expressa em radiano. Então, eu passei de revoluções por minuto em radiano, utilizei aqui, eu encontrei que a velocidade varia em torno de 16 metros por segundo. Aponto para baixo, porque a rotação é nesse sentido. Aí eu vou utilizar agora essa informação, ok? Na biela. Por quê? Porque essas duas partes são articuladas nesse ponto. A biela ela tem um movimento plano geral, ok? Então eu boto aqui a informação, o ponto D, que é compartilhado com o pistão, é um movimento horizontal. Vou descrever esse movimento plano geral como sendo um movimento de translação e de rotação. Qual é o ponto de referência? Em si, qualquer um funciona. Tá bom? Aqui eu tenho a informação do ponto B, então vou utilizar a informação do ponto B. Então, a translação aqui no ponto B e a rotação em torno do ponto B. Tá bom? Como você que está o horizonte para a direita, mas eu boto girado assim. Agora você vê, né? As velocidades angulares, quando a gente tem várias partes, se você chamar tudo de velocidade angular, pô, você pode se enganar. Você pode, na verdade, errar. Então, sempre coloca índice referente a qual elemento está descrevendo a velocidade angular, a aceleração angular, etc, etc. Então, nesse movimento de rotação, a gente sabe que essa velocidade aqui, ó, ela é o quê? Tangencial. Então, perpendicular ao raio, para cima, porque estou considerando aqui que gira assim. A intensidade varia L vezes a velocidade angular. Okay? Essa direção você vai ter que determinar como eu obtenho essa aí. Ó. Aqui, ó, esse aí é o ângulo beta. Ele está aqui, esse ângulo beta de 14 graus, né? Então, ele se encontra aqui também. Então, aqui o complementar e aqui o beta. E aí eu desenho o meu triângulo de vetor. O que eu quero é VD, então VD é igual a VB mais VD em relação a B. Esse aí, ó, eu conheço, calculei antes. Esse aí, ó, eu conheço a relação, que é L vezes a velocidade angular. Os ângulos eu consegui determinar. Aí eu utilizo as leis do seno, por exemplo, e vou conseguir rapidamente, com essa fórmula, né, a velocidade angular, que vale 62 radianos por segundo, e a velocidade do pistão, D, que vale 3,3 metros por segundo, para a direita.
Tá bom? Então, destaque, né, conclui quando você acabou, né, de responder a pergunta. Bom, tudo isso era para a velocidade. Vamos agora, né, trabalhar na aceleração. Né? A aceleração absoluta e relativa no plano geral. Também a gente vai fazer o tratamento análogo. Né? Essa parte a gente vai considerar que é a translação. Essa parte referente com a rotação. Agora, para a aceleração, no caso de uma rotação, a gente sabe que tem duas componentes. Então, tem que tomar esse cuidado. Tem a componente normal, ok? Que vale R ômega quadrado, ela é centrípeta. E esse ômega, né, é a velocidade angular de rotação. Então, a gente sempre vai precisar dessa informação para poder analisar a cinemática da aceleração. Então, isso vai ser obtido quando a gente faz a análise das velocidades. Então, se você tem um exercício que pede diretamente as acelerações, de qualquer forma, você vai precisar, como etapa preliminar, analisar as velocidades para obter essa velocidade angular. E a gente tem um componente tangencial, que vale R alfa, né? Agora, a dificuldade aqui é que a gente não sabe, a priori, o sentido dessa aceleração tangencial. A gente vai pressupor um sentido e a gente vai verificar se o resultado ele condiz com o que a gente pressupõe. Bom, vamos aplicar, né, nesse caso, de novo, desse corpo rígido. Agora, a gente conhece a aceleração no ponto a velocidade também no ponto A, e a gente quer determinar a aceleração do ponto B e a aceleração angular, né, dessa barra AB. Cuidado, né? Como eu falei, a gente não sabe a priori o sentido da aceleração AB. A gente vai escolher um sentido e a gente vai ver se o resultado final é positivo ou negativo, vai me dizer o resultado. Bom, então vou pegar como referência o ponto A para descrever o meu movimento plano geral. Por quê? Podia ser outro ponto, mas outro ponto aqui eu não sei, né? A priori o sentido. Então esse aí eu conheço. Então, a translação vai ser referente ao ponto A e a rotação vai ser em torno do ponto A. Bom, quais são os componentes da aceleração? Vai ser a componente normal, eu sei que a intensidade vai ser L ômega quadrado, tá bom? E que é centrípeta. E tangencial vai ser L alfa, não se sabe o sentido, tá bom? Mas o que eu vou fazer? Primeiro, né? Lembrando que a velocidade angular tem que ser determinada antes. No caso de alfa, a gente vai considerar positivo o mesmo sentido que a velocidade angular. Bom, o resultado final vai nos dizer se alfa é positivo ou negativo, se alfa está naquele sentido ou no outro sentido. Bom, uma vez que eu tenho isso aí, ó, então decidi, a gente vai projetar essa equação vetorial nos eixos. Por quê? Porque agora a gente tem uma, duas, três, quatro vetores. Então, como eu já falei para vocês, quando você tem polígono diferente do triângulo, projeta. Então, botou o eixo X, botou o eixo Y. Aí você vai precisar dos ângulos, né, das informações geométricas para poder projetar. Esse ângulo θ aqui se encontra aqui e, portanto, se encontra aqui. E projetando no eixo X, eu sei que B tem aceleração supersséria vertical, então tem um zero, é igual a AA. Esse aí, ó, é com a intensidade, né? L alfa, cosseno θ, negativo, mais L ômega quadrado, seno θ. Aí para Y, considere para cima, para baixo, então menos AB, igual aqui não tem nada, zero, menos L alfa seno θ, e aqui, ó, menos L ômega quadrado cosseno θ. E aí você resolve esse sistema de equação para poder responder as suas perguntas. A gente vai fazer isso aí, né, aplicando de novo nesse mecanismo, e agora a gente vai procurar a aceleração angular e a aceleração do pistão. Tá bom? Como eu falei antes, a gente vai precisar da velocidade angular, que a gente já determinou, então botei aqui, ó, e o ângulo vai assim. Então a gente primeiro vai analisar o movimento da manivela para ter a aceleração do ponto B que articula as duas peças. AB é uma rotação em torno do eixo fixo e como a velocidade angular ela é constante, a aceleração angular é nula. Portanto, a aceleração do ponto B só tem componente radial, ok? Que vale R ômega ao quadrado. E aí vale esse valor. Então, coloque essa informação
tá bom? Dentro da minha outra parte, que é a biela, BD, eu vou descrever esse movimento plano geral como sendo um movimento de translação mais um movimento de rotação. E no movimento de rotação aqui do ponto D, a componente normal tem a intensidade L ômega quadrada e a componente tangencial L alfa. Tá bom? Como eu falei precedentemente, na metodologia, eu vou considerar alfa positivo no mesmo sentido aqui, ó, que BD, então isso aí aponta para cima, necessariamente, e vai L alfa. Aí vou projetar a minha fórmula, a minha relação, né, de AD é igual a AB mais AD em relação a B, no eixo X, ok? Então aqui no eixo X vou considerar positivo para a direita, AD, aqui ó, o ângulo 40 ele aparece, né, no caso da manivela, então menos AB 40, esse ângulo a gente já viu, né? Menos L ômega quadrado cosseno 14 mais L alfa cosseno 76. Aí você substitui pelos valores que a gente obtém essa relação da aceleração do ponto D em relação à aceleração angular. Quando o projeto em relação ao eixo Y, bom, AD vai dar zero. Aqui vai ser o quê? Menos AB seno 40. Aqui vai ser mais L ômega quadrada seno 14 mais L alfa seno 76. Então, dessa equação, você obtém diretamente a aceleração angular é positiva, então no sentido que a gente pressupõe, e você obtém que a aceleração do ponto D, substituindo aqui, ela é negativa e vale esse valor. Então, a aceleração é para a esquerda. Esse é um outro exercício também que vai utilizar essas informações e vou resolver um vídeo separado.